Números 31. Disse o Senhor a Moisés: Vinga os filhos de Israel dos midianitas, depois, serás recolhido ao teu povo. Falou, pois, Moisés ao povo, dizendo: Armai alguns de vós para a guerra, e que saiam contra os midianitas, para fazerem a vingança do Senhor contra eles. 1000 homens de cada tribo entre todas as tribos de Israel enviareis à guerra. Assim, dos milhares de Israel foram dados 1000 de cada tribo, 12.000 ao todo, armados para a guerra. Mandou-os Moisés à guerra, de cada tribo 1000, a estes e a Finéias, filho do sacerdote Eleazar, o qual levava consigo os utensílios sagrados, a saber, as trombetas para o toque de rebate. Pelejaram contra os midianitas, como o Senhor ordenara a Moisés. E mataram todo o homem feito. Mataram, além dos que já haviam sido mortos, os reis dos midianitas, Evi, Requem, Tsua, Uri e Reba, 5 reis dos midianitas, também Balaão, filho de Beor, mataram à espada. Porém os filhos de Israel levaram presas as mulheres dos midianitas e as suas crianças, também levaram todos os seus animais, e todo o seu gado, e todos os seus bens. Queimaram-lhes todas as cidades em que habitavam e todos os seus acampamentos. Tomaram todo o despojo e toda a presa, tanto de homens como de animais. Trouxeram a Moisés, e ao sacerdote Eleazar, e à congregação dos filhos de Israel os cativos, e a presa, e o despojo, para o arraial, nas campinas de Moabe, junto do Jordão, na altura de Jericó. Moisés, e Eleazar, o sacerdote, e todos os príncipes da congregação saíram a recebê-los fora do arraial. Indignou-se Moisés contra os oficiais do exército, capitães dos milhares e capitães das centenas, que vinham do serviço da guerra. Disse-lhes Moisés: Deixastes viver todas as mulheres? Eis que estas, por conselho de Balaão, fizeram prevaricar os filhos de Israel contra o Senhor, no caso de Peor, pelo que houve a praga entre a congregação do Senhor. Agora, pois, matai, dentre as crianças, todas as do sexo masculino, e matai toda mulher que coabitou com algum homem, deitando-se com ele. Porém todas as meninas, e as jovens que não coabitaram com algum homem, deitando-se com ele, deixai-as viver para vós outros. Acampai-vos 7 dias fora do arraial. Qualquer de vós que tiver matado alguma pessoa e qualquer que tiver tocado em algum morto, ao 3º dia e ao 7º dia, vos purificareis, tanto vós como os vossos cativos. Também purificareis toda veste, e toda obra de peles, e toda obra de pelos de cabra, e todo artigo de madeira. Então, disse o sacerdote Eleazar aos homens do exército que partiram à guerra: Este é o estatuto da lei que o Senhor ordenou a Moisés. Contudo, o ouro, a prata, o bronze, o ferro, o estanho e o chumbo. Tudo o que pode suportar o fogo fareis passar pelo fogo, para que fique limpo, todavia, se purificará com a água purificadora, mas tudo o que não pode suportar o fogo fareis passar pela água. Também lavareis as vossas vestes ao 7º dia, para que fiqueis limpos, e, depois, entrareis no arraial. Disse mais o Senhor a Moisés: Fez a contagem da presa que foi tomada, tanto de homens como de animais, tu, e Eleazar, o sacerdote, e os cabeças das casas dos pais da congregação. Divide a presa em 2 partes iguais, uma para os que, hábeis na peleja, saíram à guerra, e a outra para toda a congregação. Então, para o Senhor tomarás tributo dos homens do exército que saíram a esta guerra, de cada 500 cabeças, uma, tanto dos homens como dos bois, dos jumentos e das ovelhas. Da metade que lhes toca o tomareis e o dareis ao sacerdote Eleazar, para a oferta do Senhor. Mas, da metade que toca aos filhos de Israel, tomarás, de cada 50, tanto dos homens como dos bois, dos jumentos e das ovelhas, de todos os animais, e os darás aos levitas que têm a seu cargo o serviço do tabernáculo do Senhor.
Moisés e o sacerdote Eleazar fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. Foi a presa, restante do despojo que tomaram os homens de guerra, 675.000 ovelhas, 72.000 bois, 61.000 jumentos, e 32.000 pessoas, as mulheres que não coabitaram com homem algum, deitando-se com ele. E a metade, parte que toca aos que saíram à guerra, foi em número de 337.500 ovelhas. O tributo em ovelhas para o SENHOR foram 675. E foram os bois 36.000, e o seu tributo para o Senhor, 72. E foram os jumentos 30.500, e o seu tributo para o Senhor, 61. As pessoas foram 16.000, e o seu tributo para o Senhor, 32. Então, Moisés deu a Eleazar, o sacerdote, o tributo da oferta do Senhor, como este ordenara a Moisés. E, da metade que toca aos filhos de Israel, que Moisés separara da dos homens que pelejaram. A metade para a congregação foram, em ovelhas, 337.500. Em bois, 36.000. Em jumentos, 30.500. E, em pessoas, 16.000. Desta metade que toca aos filhos de Israel, Moisés tomou um de cada 50, tanto de homens como de animais, e os deu aos levitas que tinham a seu cargo o serviço do tabernáculo do Senhor, como o Senhor ordenara a Moisés. Então, se chegaram a Moisés os oficiais sobre os milhares do exército, capitães sobre 1.000 e capitães sobre 100. E lhe disseram: Teus servos fizeram a conta dos homens de guerra que estiveram sob as nossas ordens, e nenhum falta dentre eles e nós. Pelo que trouxemos uma oferta ao Senhor, cada um o que achou: objetos de ouro, ornamentos para o braço, pulseiras, sinetes, arrecadas e colares, para fazer expiação por nós mesmos perante o Senhor. Assim, Moisés e o sacerdote Eleazar receberam deles o ouro, sendo todos os objetos bem trabalhados. Foi todo o ouro da oferta que os capitães de 1.000 e os capitães de 100 trouxeram ao Senhor 16.750 siclos. Pois cada um dos homens de guerra havia tomado despojo para si. Moisés e o sacerdote Eleazar receberam o ouro dos capitães de 1.000 e dos capitães de 100 e o trouxeram à tenda da congregação, como memorial para os filhos de Israel perante o Senhor.